Ainda dentro dos meios pacíficos de solução de controvérsias, depois de falarmos dos meios diplomáticos, né, vamos comentar então a respeito dos chamados meios políticos de solução de controvérsias internacionais, tá? A respeito desses meios, cumpre mencionar que quando ocorrem conflitos graves, né, no cenário internacional, na sociedade internacional, conflitos graves são aqueles que vão afetar principalmente a paz e a segurança internacionais, né? Esses conflitos graves, eles costumam ser resolvidos politicamente, no seio da Organização das Nações Unidas, tá? Então, por meio do intermédio da ONU, né, é possível chegar a uma solução pacífica para um conflito internacional. Então a ONU convoca os atores políticos, os representantes políticos dos estados e vai tentando intermediar uma solução para aquela lide, para aquele conflito internacional, tá? Então, através da Assembleia Geral das Nações Unidas, ou seja, por meio da intervenção da ONU, através da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança, né, que ela vai poder propor soluções para aquele conflito, tá? A ONU, ela leva em consideração a gravidade daquela situação, a gravidade daquele conflito, daquela controvérsia, né? E de acordo com a gravidade, ela vai poder emitir recomendações por parte da Assembleia Geral, ou seja, aquilo que vai ter sido decidido em Assembleia, né, com direito a voto por parte de todos os membros da Organização das Nações Unidas, tá? Ou ela pode também emitir, de acordo com a gravidade da situação, resoluções através do seu Conselho de Segurança, né? E essas recomendações e resoluções são então emitidas pela Organização das Nações Unidas para que sejam cumpridas pelos estados em conflito, tá? Então a ONU, buscando aí uma solução através da participação dos representantes políticos do estado, intermediando, né, e levando essas questões à discussão junto à sua Assembleia Geral ou junto ao seu Conselho de Segurança. Quando essa controvérsia for considerada grave e ameaçar aí a paz e a segurança internacionais, a ONU, então, ela vai poder propor medidas mais leves para a solução da controvérsia, como uma nota de repúdio, um pedido formal de desculpas, né? Ou até mesmo ela poderia adotar medidas mais drásticas de solução de conflitos, como, por exemplo, uma autorização para uma intervenção armada no Estado, né? Valendo lembrar que esse meio drástico de solução de controvérsias só poderá acontecer por meio de uma resolução do Conselho de Segurança, tá? Então, quem lembra, nos termos da Carta da ONU, quando nós estudávamos o Conselho de Segurança, nós chegamos até a analisar essas formas, né, de dirimir conflitos, né, adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU, né, aqueles meios pacíficos ou não pacíficos. E a gente tem lá, né, a menção até da forma mais drástica, que seria um meio não pacífico, que seria uma intervenção armada junto ao Estado, né? O que a carta diz, convocar as forças armadas dos estados para uma intervenção militar, tá? Então, isso é possível, sempre será adotada em último caso, quando todos os meios pacíficos forem frustrados e a controvérsia permanecer, controvérsia essa grave que ameaça a paz e a segurança internacional. Então a ONU, né, através da sua Assembleia Geral, através do seu Conselho de Segurança, pode adotar medidas mais leves até medidas mais pesadas, mais drásticas, como por meio do Conselho de Segurança autorizar uma intervenção armada, ok? Vale destacar que aqui na América, a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, ela também exerce esse mesmo papel de ajudar, de contribuir para que, através dos meios políticos, os estados em controvérsia consigam chegar a uma solução amigável. Estados esses, então, localizados aqui, né, no continente americano, tá? Então,
A OEA, ela, assim como a ONU, ela também vai intermediar por meio dos seus órgãos uma solução de controvérsia pacífica pelos meios políticos, ou seja, através da atuação direta, da negociação direta da organização com os atores políticos, com os representantes políticos do Estado, né, dos estados que se encontram no continente americano, tá? Então ela vai intermediar por meio dos seus órgãos, buscando aí uma solução amigável para este conflito, ok? E ainda dentro dos meios pacíficos de solução de controvérsias, além dos meios diplomáticos e dos meios políticos, citamos também a arbitragem. A arbitragem, que também é citada na Carta da ONU, né, como um meio pacífico de solução de uma controvérsia internacional. E a arbitragem, que também vocês têm uma noção, porque a gente tem a arbitragem no âmbito interno do Estado brasileiro, até regido por uma lei especial, né? Ela vai funcionar da mesma forma no plano internacional, digo, com semelhanças, né, no plano internacional, no sentido de escolha de um árbitro para ele intermediar, para ele solucionar o conflito, né, para que ele possa decidir uma forma de solução para aquela controvérsia internacional, tá? A arbitragem, ela é um meio ad hoc de solução de conflitos, ou seja, é um meio à escolha, né, por parte dos estados, dos sujeitos de direito internacional em conflito, tá? E quando as partes querem submeter aquela lide já ocorrida, né, já existente entre elas, aquela controvérsia, elas firmam então um compromisso arbitral. Esse compromisso arbitral nada mais é do que um instrumento formal em que os estados litigantes, eles escolhem de comum acordo, então a escolha, e ainda é uma escolha, né, um meio ad hoc, mas deve haver acordo mútuo entre os estados em conflitos, né, e os estados, eles acabam escolhendo então um árbitro, né, um julgador ou um colegiado de árbitros, né, para dirimir aquela controvérsia internacional. Então, os estados, eles acabam dando poderes, outorgando aí poderes pré-determinados e a função de dirimir a controvérsia existente entre eles. Eles então outorgam esses poderes a um julgador, a um colegiado de árbitros, de julgadores, né, por meio desse chamado compromisso arbitral, tá? Com relação à arbitragem, trazemos aqui uma lição do Ascioli, e ele diz que a arbitragem pode ser definida como meio de solução pacífica de controvérsias entre estados, por uma ou mais pessoas livremente escolhidas pelas partes, geralmente por meio de um compromisso arbitral que estabelece as normas a serem seguidas e onde as partes contratantes aceitarão de antemão a decisão a ser adotada, tá? Então, a arbitragem é mais um meio de solução pacífica de controvérsias, como diz o Ascioli, em que as partes em conflito, elas escolhem uma ou mais pessoas para funcionar de árbitro, de julgador. Essa escolha é livre e deve ser de comum acordo, né? Essa escolha geralmente já vem nesse compromisso arbitral, ou seja, depois que há o conflito, as partes resolvem submeter aquele conflito a uma solução pacífica, um meio pacífico de solução de controvérsias, e colocam então nesse compromisso, né, de levar esse julgamento por meio de um árbitro e aceitar a decisão, né, por parte de um tribunal arbitral, né, elas acabam ali definindo o número de árbitros escolhidos, se é uma ou mais pessoas, né, elas estabelecem as normas, como deve ocorrer o procedimento dessa arbitragem, né, internacional para a solução do conflito. Vai dizer lá a aceitação das partes, né, o chamado compromisso arbitral propriamente dito, quando elas aceitam a decisão arbitral, né, para a solução daquele conflito internacional. Então tudo isso é acordado de maneira mútua, né, com o consentimento mútuo das partes em conflito, tá? A arbitragem, ainda sobre a arbitragem, né, pessoal, temos que mencionar que a capacidade de negociação
por meio desse compromisso arbitral, deve observar o direito interno dos estados, ou seja, cada estado, no seu direito interno, vai prever de que modo pode o seu estado, né, a pessoa jurídica de direito público, então, aceitar a jurisdição arbitral, né, aceitar, então, a decisão, né, arbitral. Jurisdição arbitral não, o termo não seria esse, né, pessoal? A decisão arbitral como uma decisão válida, tá? Então, no Brasil, a gente tem previsão na Constituição Federal que para aceitação de um compromisso como esse, faz-se necessária a participação dos dois poderes, tá? Aqui a competência para celebrar um ato como esse, ela é do presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal, porém com o referendo parlamentar, ou seja, nos termos do artigo 49.1 da Constituição Federal, é ato de competência do presidente, porém referendado pelo Congresso, tá? Então, da mesma forma que os tratados internacionais, né, a aceitação a um compromisso desse tipo, ela deve se dar ainda com a participação dos dois poderes, porque é assim que o nosso direito interno prevê, ok? O Brasil, ele é signatário de um tratado internacional, né, que reconhece a justiça arbitral como válida para a solução de conflitos internacionais. Na verdade, o Brasil é signatário de uma convenção de arbitragem comercial. É a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional de 1975, tá? Então, esse tratado internacional de 1975, o Brasil é signatário dele, né? E ele foi promulgado através do Decreto 1902 de 1996, tá? Então, desde 1996, esse tratado internacional foi incorporado então ao nosso ordenamento jurídico interno, né? E que depois foi objeto de ratificação e passou também a obrigar o Estado brasileiro na esfera internacional, né? No plano internacional. Então, nesse sentido, lides comerciais em que o Brasil faz parte, né, dentro dessas controvérsias que surgem a todo momento nessas relações mercantis, relações comerciais, o Brasil aceitou, né, submeter a sua lide, os seus conflitos, né, a essa Corte Interamericana de Arbitragem Comercial, tá? Ainda dentro da arbitragem, só para finalizar, vou fazer a leitura de alguns dispositivos aqui desse tratado internacional, mas a título de ilustração, de curiosidade, né, para vocês entenderem como funciona a escolha, a eleição da arbitragem como meio de solução de conflitos, né? Diz aqui o artigo 1º dessa Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial, tá? Então, vale lembrar que será empregada nos estados membros da OEA, tá? Então, quando os governos dos estados membros da Organização dos Estados Americanos, eles quiserem dirimir um conflito por meio da arbitragem, né? Eles vão, então, sendo signatários desse tratado internacional, poder levar essa controvérsia para uma decisão através de árbitros, né, de um colegiado de árbitros. Diz o artigo 1º: é válido o acordo das partes, em virtude do qual se obrigam a submeter à decisão arbitral as divergências que possam surgir ou as que tenham surgido entre elas com relação a um negócio de natureza mercantil. Então, é válido o acordo que elas obrigam submeter controvérsias dessa natureza à decisão arbitral, ok? Diz ainda o artigo 1º que o respectivo acordo constará de documento assinado pelas partes ou de troca de notas ou de troca de cartas, telegramas ou comunicações por telex, tá? Diz o artigo 2º que a nomeação dos árbitros será feita na forma em que convier às partes, tá? Então, elas vão poder decidir de comum acordo quem será o árbitro, né, ou grupo de árbitros que irá dirimir o conflito entre elas. Diz o artigo 3º, na falta de acordo entre as partes, a arbitragem será efetuada de acordo com as normas de procedimento da Comissão Internacional de Arbitragem
comercial, ou seja, não havendo escolha, né, pelos próprios estados, de comum acordo, a escolha é feita pelos membros dessa comissão interamericana, né, de arbitragem comercial. Eles é que irão designar quem será o árbitro que vai dirimir, ou árbitros que irá dirimir, trabalhar, né, para dirimir aquele conflito, tá? Artigo 4º. As sentenças e os laudos arbitrais terão força de sentença judicial definitiva, tá? Então, apenas alguns dispositivos que vale aí a leitura para ilustrar isso que nós estamos falando, tá? Então, a decisão vale como se fosse uma decisão judicial, tá? Definitiva, né? Uma vez que há a aceitação com relação à justiça arbitral, né? A decisão que se aceita como justa pelas partes, proferida aí por esse árbitro dentro dessa Corte Interamericana de Arbitragem que estamos comentando aqui, tá? Por fim, vale mencionar, nós falamos do compromisso arbitral, e o compromisso arbitral é algo que as partes elas realizam depois que o conflito já surgiu. Então já houve a controvérsia e elas resolvem naquela controvérsia já existente firmar um compromisso, né, para que aquela controvérsia seja então dirimida, solucionada por meio de um árbitro, né, ou por meio da arbitragem, né? E o compromisso arbitral, porém, é diferente da cláusula arbitral. A cláusula arbitral, ela vem prevista num tratado internacional, tá? Em que as partes, elas já elegeram nesse tratado a arbitragem para a solução de uma controvérsia que eventualmente venha a surgir entre elas, tá? Então, o compromisso arbitral é para quando a lide já existe, né? A cláusula arbitral é quando as partes, antes mesmo da lide surgir, elas já preveem num tratado que, se a lide vier a surgir no futuro, elas já acordaram que essa lide será submetida a uma decisão por meio da arbitragem, tá? Então a diferença do compromisso arbitral para a cláusula arbitral é que a cláusula arbitral ela é firmada num tratado internacional antes do conflito existir, antes da controvérsia surgir, tá? Então, essas são as questões que nos cumpria comentar a respeito desses meios pacíficos aí que nós falávamos ainda há pouco, né? O meio pacífico da arbitragem para a solução de uma controvérsia internacional, tá? E a gente volta então no próximo vídeo para falar dos meios judiciais, ok?